Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história nesse mercado? Desfrutaram desse movimento de alta ou ficaram na ponta vendedora a todo custo, enxergando somente o lado de vai corrigir, já subiu demais, mercado tem que parar, mercado tem que cair, mercado isso, mercado aquilo? Me ajude a te ajudar, me ajude a te ajudar, operador, me ajude a te ajudar, porque você tem que entender o mercado como um todo. Eu sempre falo com vocês aqui, o foco do nosso operacional é baseado no Smart Money, sim, mas a análise principal é entender o movimento do preço. Uma vez que você entende o movimento do preço, você vai ter a tranquilidade de trabalhar dentro do movimento principal, porque o preço diz tudo que você precisa. O preço mostra tudo aquilo que você precisa para operar. Então, muito cuidado, muita atenção em cima disso daí, fechou? Ah, Felipe, eu tenho dificuldade mesmo assim. Queridos, tem que ter paciência. O mercado é feito de oportunidades, tá? O mercado é um mar de oportunidades e você precisa ter essa malícia dia após dia. Dia após dia você tem que resetar a sua mente e esperar uma oportunidade. Resetei minha mente, Felipe, estou esperando uma oportunidade. Oxa, mas hoje não teve. Tá bom, amanhã você volta e faz o que tem que ser feito. Poxa, Felipe, amanhã o Super 4 é um grande dia, volatilidade, oportunidade. Segue o baile, vamos fazer história juntos, fechou? Então, te convido a participar junto com a gente da sala ao vivo todos os dias, fazendo aquela análise candle a candle, movimento a movimento. O link tá na descrição desse vídeo. Você vai encontrar aqui o link do meu Instagram, você vai encontrar o formulário que você precisa preencher para eu entrar em contato, a gente trocar uma ideia, e você vai encontrar a mesa proprietária que eu fiz uma parceria para trazer conteúdos cada vez mais e mais baseados na sua evolução como um operador e, obviamente, na sua evolução de saques, de ganhos, de lucros, tá? Potencializando o seu resultado. Preencha o formulário aqui, eu vou tirar todas as dúvidas que você precisa, nós vamos fazer história juntos. Movimento agressivo no dia de hoje, vamos falar sobre o mercado, tá? Dia que não tem muito o que ficar inventando, você tem que observar 100% a movimentação. Olha só isso daqui. Hoje eu falei com o pessoal, o que que nós temos de referência? Essa foto aqui tá lá no meu Instagram, tá? Dessas marcações. E aí, assim, tá marcado? São pontos de venda? São. Eu tenho que vender? Não necessariamente, mas eu posso trabalhar nessas regiões de forma muito tranquila e saudável. O preço abre numa região que eu achei bastante interessante, tá? Bastante interessante, porque eu até condicionei que essa região aqui, por mim, seria um ponto de liquidez e um possível choque. Foi, de fato, um choque. Só que o mercado, infelizmente, não corrigiu e simplesmente subiu e não parou mais. Só que antes dessa subida, na abertura, o mercado deu esse trade. Eu sempre falo, não gosto de trabalhar no candle de abertura, mas ontem eu perdi aquela venda que o mercado simplesmente entregou a rapadura e deu uma movimentação muito bacana. Eu, pelo menos, não cliquei na abertura. Os meninos pegaram, tá? Foi muito legal. Hoje, a oportunidade que eu não peguei ontem, eu aproveitei. O mercado simplesmente abriu no FVG. Era um ponto de venda aqui. Era um ponto de venda aqui. Eu falei, poxa, galera, dá pra batalhar essa operação. Foi um trade bem rápido, tá? Logo na abertura. Não é um trade, assim, com aquela maestria toda, mas dá para tirar um resultado, dá para você já colocar uma grana no bolso, um caixa bem legal. E foi esse trade aqui que acabou, abre aspas, me salvando, tá? Porque o mercado simplesmente foi embora, eu não tive muito o que fazer. 5 minutos, você não tem nada para fazer, mercado 100% direcional, sem correção. Gráfico de 1 minutinho para você observar o operador, eu vou trabalhar junto com você. 1 minuto, o foco é o dia, tá? O foco do gráfico de minuto não é você ficar caçando operações, referências de o dia anterior. É o dia. Fundo, topo, ponto final. Pergunta, isso daqui tem característica de rompimento ou de liquidez? Poxa, todos os dias você sabe que um rompimento ele se dá com movimentações agressivas, tá? Quando ele rompe de verdade. Aí, quando você olha esse tipo de movimento, muito pavio, muita dificuldade, você fala, opa, aqui eu posso ter uma oportunidade.
Então se eu posso ter uma oportunidade, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma venda. O que eu posso pensar nessa operação na ponta vendedora? Eu fiz desse jeito aqui junto com o pessoal lá da sala, ó. Vou dar um zoom out aqui para mostrar para você de forma muito estratégica essa operação aqui. Olha lá, marquei. Falei, ó, gente, isso aqui é um ponto de liquidez, não tem corpo real dando continuidade. Vou usar aqui como uma estrutura de choque e vamos ser vendedores nessa venda, nessa região aqui. Torcendo pro mercado acionar a gente rapidinho e entregar o meu. Infelizmente ele não acionou, tá? O fato de não ter passado dessa região inviabilizou essa venda e a gente não pôde fazer muita coisa. Segundo, isso aqui foi um cano de notícia. Eu até chamei a atenção do pessoal observando esse movimento de alta aqui e condicionei, galera. Se você tá enxergando que isso aqui é um rompimento, não está errado, mas eu não concordo tanto. E aí, o que você pode fazer? Marca seu região de prêmio e desconto. Esse pavio que o mercado rejeitou aqui é um ponto de interesse para você ser comprador, tá? Então você vai colocar sua ordem aqui no 50%, vai colocar o seu stop logo aqui abaixo e vai buscar os seus 300 pontos como de costume que nós fazemos todos os dias. É isso daí. Comprando no 50% abaixo e segue a ponta compradora sustentando a continuação da movimentação de alta. Simples e objetivo, tá lá o movimento. E, infelizmente esse aqui é um trade bem mais difícil, tá? Porque é uma região de 50%, mas foi bem legal. Depois disso, os pontos que nós marcamos, o mercado simplesmente não teve oportunidade de entrada. Aqui foi o primeiro cenário que começou a tentar uma oportunidade de virada de preço. Só que no 50%, tinha um FVG aqui no 50%, logo acima dos 50% dessa estrutura, tá? E aí eu falei com o pessoal, ó, não gosto muito, eu prefiro ser comprador. Essa daqui vai ser a minha referência de compra, tá? Fiquei na pedra nesse trade aqui. O mercado, infelizmente, começou a subir e não me acionou nessa situação, nesse ponto de entrada aqui, tá? Foi bem chato, mas acontece. Subiu, 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 subiu e aí não tem muito o que fazer. É ficar na pedra, às vezes não é fácil. Tiveram os operadores que estavam lá junto com a gente observando e não se posicionaram. Aí, pelo fato de eu estar querendo ser comprador, sim, galera, eu até chamei a atenção de um aluno lá que ele me mandou assim, falando que tomou stop, que estava errado o trade. Não estava errado, porque nós executamos todos os dias dessa forma. Só que o mercado estava em super tendência. Eu quero trabalhar na ponta compradora e não na ponta vendedora. O que eu também marquei como choque, eu desenhei como liquidez. O mercado consumiu e continuou. E aí não tem muito o que fazer. O mercado foi se desenvolvendo, foi dando o horário, o mercado não parava de subir. Lá nas máximas, simplesmente faz uma virada sem uma estrutura saudável. Até chamei a atenção da galera, quem trocou uma ideia comigo na parte da tarde ali, eu falei, ó, tenta continuar trabalhando no a favor, só que é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque tá muito caro. Ah, mas então ele tem que cair. Não, fez uma estrutura aqui, não gosto. Aí eu mostrei para um aluno lá que existia uma possibilidade muito agressiva disso daqui, tá? Uma marcação mais curta a favor dessa movimentação. Repito, queridos, eu não gosto, tá? Por quê? Porque quando você trabalha de um cenário muito agressivo, você mesmo cai numa armadilha que o mercado pode estar querendo te colocar. E aí você tem que ter muita paciência para não fazer besteira. Que é, eu vou enxergar uma oportunidade que eu quero fazer e não enxergar uma oportunidade de fato que eu costumo fazer todos os dias. Entre o querer e o costume de você executar, existe um abismo muito grande, existe um gap muito grande, tá? Então toma cuidado. Hoje foi aquele tipo de dia muito complicado. Vamos ser bem sinceros. A última semana ali, mais ou menos de abril, e esse mês de maio não estão sendo dias tão tranquilos como nós estamos acostumados. Os dias esporádicos que são bons e não como de costume, que são vários dias bons e um dia que o mercado destoa e fica ruim. Ou nesses últimos dias aí nós estamos vendo pregões bem mais agressivos e dias voláteis mais difíceis. Então nós temos que passar por esses dias aí de forma tranquila, objetiva e sem loucuras, tá? O mercado, quando ele se normalizar, quando encaixar de novo aquela sequência muito boa, e não estou falando que está
complicado de você trabalhar de forma técnica, mas quando o mercado voltar às suas normalidades, você precisa estar vivo. Quem sobrevive por mais tempo nesse mercado aqui é que começa a ter aqueles grandes lucros e começa a ter aqueles resultados que você tanto almeja, tá? Falo até por experiência própria. Não vou falar muita coisa sobre o índice aqui, tá? Achei falar chovendo molhado aqui, tentar falar sobre oportunidades, porque depende muito de como vai ser a abertura, onde vai validar um take, tá? Você tem FVG aqui, você tem order block FVG aqui, você tem essa possibilidade dessa liquidez com o mercado fazendo uma estrutura de rápida de venda, você tem a expectativa do mercado manipular para continuar, tá? Sugiro que você faça suas marcações, mas sem inventar de marcar um exemplo. Todos esses pós aqui, tá? Ah não, Felipe, porque eu tenho que comprar, tá? Marca todos eles, mas marca usando sempre a ponta de confirmação. Olha o menino dólar aqui. Minha expectativa foi totalmente inviável para o dia de hoje. Eu tinha uma expectativa de ser comprador, o dólar abre numa região que consome uma liquidez, esperei uma confirmação, o dólar não teve confirmação, simplesmente foi em linha reta para baixo. E aí, o que você faz? Apaga tudo e até ficar atenção, chamando a atenção do pessoal. Gente, tá com dificuldade de o mercado subir, então não vai ficar pensando em comprar. Se tá com dificuldade de subir, deixa o mercado. Se tá com dificuldade de subir, aceita que é um dia de direção e não um dia de respiro com correções para continuar caindo. Fundo topo começou a cair, fundo topo começou a cair, fundo topo começou a cair, fundo topo começou a cair. Ontem eu dei a dica para você, talvez a dica mais importante para você evitar de tomar stops. Um fundo só é válido se rompe um topo, só é válido se rompe um fundo, tá? Então você só tem que estar prestando atenção nisso daí. Mercado que está caindo, rompeu, esse topo é válido. Mercado que está subindo, não rompeu, esse fundo não é válido. Cuidado com essas informações tão tranquilas que você tem. Topo, fundo. Ah, mas eu sou mais agressivo, Filipão. Tá bom? Você vai tomar mais drawdown, vai acabar estopando mais vezes, mas também vai acertar muitos movimentos na raiz, cravando grandes estruturas de alta, grandes estruturas de queda. Fechou? Paciência, paciência, paciência. No mais, queridos, muita objetividade. O dólar talvez está mais fácil do que o índice no dia de ontem. Então, tenha cuidado, tá? Cuidado com o que, Filipão? Cuidado com as referências tão expressivas que o mercado está deixando. Eu quero que você tenha paciência para operar, tranquilidade para seguir o gerenciamento de risco. E se você precisa de aprender como é, detalhes, coisas técnicas, entender mais sobre gerenciamento emocional, sobre o que fazer. Ah, eu prefiro operar por capital próprio. Não, eu quero trabalhar com mesa. Vem que a gente tira todas as suas dúvidas. Preencha o formulário, vamos bater um papo e vamos ver. Se fizer sentido para você, entra na nossa sala, entra pro nosso time e vamos fazer história juntos, fechou? Te espero do outro lado da tela, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!